sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João. No primeiro capítulo. Muito feliz em rever cada um dos irmãos, muito. Evangelho de João 1, nós vamos ler a partir do verso 35. O tema da mensagem de hoje é o chamado de Deus para nós, o chamado. Mas especificamente naquilo que Deus quer de nós, um chamado para um próximo nível. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou às 16 horas. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém, querido? Só até aqui, deixe sua Bíblia aberta. Pai, eu peço que nessa hora os nossos olhos espirituais sejam abertos e que teu Espírito, Senhor, comunique ao nosso coração a tua palavra, esta que o Senhor, ó Deus, nos dê a oportunidade de lermos nessa hora. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Repreende de nós toda e qualquer distração, inquietação, quer seja oriunda da nossa própria carne, quer seja uma seta maligna. Nós estamos repreendendo agora, em nome de Jesus, e dando, Senhor, mais uma vez ao teu Espírito a liberdade total para que ele fale conosco. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar então sobre o chamado de Cristo para nós. Um chamado para um nível maior, um chamado para um próximo ambiente. E na verdade nós estamos aqui, irmãos, e nós vamos ver que o chamado de Deus, quando nós formos então ver algumas passagens, não é um simples convite. Um convite que a gente recebe, a gente pode simplesmente recusar. Não dá, a gente tem outra coisa, às vezes nem tão importante, mas a gente marcou primeiro e a gente recusa. Então, um convite é algo muito, muito frágil. O que Deus tem para nós não é um convite, é mais uma convocação, é um chamado que nos requer uma urgência, uma disposição e uma doação da nossa vida por inteiro. É uma convocação. E falar de chamado, irmãos, é falar de algo que mexe com a gente. Um convite, e o máximo que ele pode nos tornar é espectadores. Aquelas pessoas que assistem. Você vai para uma festa, você foi convidado para um casamento, você é um espectador lá. É diferente de você ser convocado. O regime, o sistema militar te convoca para você participar, sei lá, de uma seleção. Você tem que ir, a justiça te convoca para você estar presente como
participante de um júri. Você tem que ir, não é um convite, é uma convocação. Só que esse chamado, ele muda, ele mexe com a gente como um todo, a começar da nossa identidade. Quando a gente entende o chamado que Deus tem para nós, isso muda quem a gente é. Muda também nosso propósito de vida. É o que nós vamos ver em relação a dois homens aqui, que é o André e também o Pedro. Nós vamos ver momentos em que Cristo o chama, e nós vamos ver que níveis de chamados são esses. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente acha que para ser chamado a gente tem que ser alguém muito especial, muito bem dotado, forte, aquela pessoa resignada, resoluta, aquela pessoa constante, aquela pessoa... Não, irmãos, a gente vai ver que muitas vezes, e aqui nesses casos que nós vamos estar lendo, nós vamos ver que Deus se valeu de pessoas normais. A gente acha que somente os Rodrigos Hilberts da vida são chamados para alguma coisa, porque são muito especiais, são pessoas quase que anormais. Não, irmãos. E a gente vai ver que são pessoas simples, que Deus conta com elas. São pessoas que o mundo talvez não dê nada por ela, que não passariam numa classificação comum, numa convocação qualquer, não passariam, não seriam selecionados, devido a, muitas vezes, a própria simplicidade, fragilidade e a sua própria normalidade, nada de tão especial, nada de tão incomum. E a gente também acha que para ser chamado, a pessoa tem que, ela não pode possuir, talvez, muitas responsabilidades. Deus vai chamar pessoas que estão assim, desocupadas, chutando pedra na rua. Não, Deus chama, ao contrário, pessoas extremamente ocupadas, pessoas extremamente ocupadas com o seu dia a dia, com seus afazeres, pessoas que estão aí sem tempo. Diz assim, não, pastor, como assim? Para ser chamado tem que ser uma pessoa que tenha tempo livre, que não sabe nem o que faz com o tempo. Nós vamos ver que não. Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente costuma dar desculpas. Muitas desculpas. E uma delas é essa: eu não tenho tempo não. Deus sabe disso. Deus sabe da minha agenda, Deus sabe dos meus horários. Eu até que eu gostaria, mas de fato eu não posso. E a gente vai ver que, irmãos, isso é uma falácia, isso é um engano, isso não se sustenta no chamado de Deus para uma pessoa. E eu vou focar, como eu já disse, na experiência desses dois irmãos. Não irmãos espirituais, irmãos de sangue. O André e o Pedro. E nós vamos ver aqui esse chamado sendo direcionado em 3 direções. A primeira delas é essa que nós lemos, é a direção do chamado em relação à salvação. É o primeiro nível. Deus, através de Cristo, nos chama para vivermos uma experiência com Ele, uma experiência de salvação. Uma experiência que mude a nossa vida interior, nossa essência, nossa natureza, caída, corrompida, atacada pelo pecado, pela corrupção. Então é a primeira direção do chamado. Deus não vai começar nada se Ele não começar primeiro pela base. Não tem como edificar nenhum prédio se a base não for primeiro feita. E a base é a vida em relação à salvação, é a vida básica de fé que nos liga a Cristo. Estávamos distantes, estávamos na nossa religiosidade, muitas vezes vazia, sem vida, morta, e Jesus nos alcançou. É a base de qualquer construção. Cristo é a pedra angular. Senão o edifício nunca vai ser erguido. Então Deus começa por aí. É interessante que aqui narra um momento quando João Batista ainda está no seu momento assim de pregação. João Batista ainda está ali ganhando muitas pessoas, alinhando muitas vidas, consertando o caminho do Senhor. Para isso ele veio.
era a promessa, era a profecia lá de Isaías: eu enviarei adiante de você o meu anjo, que vai preparar o meu caminho. E João veio como essa pessoa, como esse mensageiro, ajustando, alinhando os caminhos tortuosos, nivelando os montes, aplanando os vales. Assim veio João. E é interessante que em um dado momento, irmãos, João reconhece na vida do seu primo, Jesus, que ele não era uma pessoa comum. Ele recebe então a palavra de Deus, de que aquele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todo mundo estava acostumado com um animalzinho. Todo mundo sabia muito bem naquele contexto o que era o Cordeiro. Era o substituto para o pecador. Então, para eu não morrer, o Cordeiro morre no meu lugar. Só que até então o Cordeiro de Deus, irmãos, não havia sido manifesto. Ano após ano, a pessoa precisava repetir. Irmãos, numa linha inacabável de sacrifícios, porque nunca puderam de fato salvar ninguém. Apenas apontava para um dia, para um momento em que o Cordeiro de Deus realmente se tornaria o nosso substituto na cruz do Calvário. E naquele momento João reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus. Irmãos, e a partir daquele momento João ele começa a dar indícios fortes para aquelas pessoas que estavam ao lado dele, que tinham seguido. João causou uma revolução no seu tempo. As pessoas vinham de todos os lugares, de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, para serem batizadas por João no rio, confessando os seus pecados. Mas em um momento João começa a apontar para Jesus: olha, está vindo um que é maior do que eu, está vindo um que é mais poderoso do que eu, do qual nem abaixado eu sou digno de desatar sandálias. Ele é muito, e eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E naquele momento Jesus aparece e ele começa a canalizar a atenção dos seus próprios discípulos para Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, João insistentemente apontando para Jesus. Verso 29, ele faz a primeira menção: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é interessante porque nesse processo há uma necessidade de alguém que aponte para Jesus e nos mostre quem Ele é. Uma pessoa incansável, porque João Batista, nesse primeiro momento, ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus e nada acontece. É aquele tipo de pregação que a gente faz e que não tem fruto. E a gente fala para o vizinho, fala para o amigo, fala para o familiar e parece que caiu num lugar inóspito, vazio, sem vida, e a gente acha não está dando certo. Mas João aqui, irmãos, ele está disposto realmente a mostrar que Jesus era o Cordeiro de Deus. E depois, lá no versículo de número 33, 35, mais uma vez, e 36, ele volta a falar de Jesus. Só que dessa vez foi diferente da primeira. Dessa vez João aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, e aí 2 dos seus discípulos disseram: vamos segui-lo. Surtiu efeito dessa última vez. Irmãos, isso nos ensina muito, porque nesse processo do chamado de Deus para a salvação, aqueles que já foram alcançados, alguém apontou Jesus para nós, e nossa missão hoje é apontar Jesus para outros. Muitas vezes nós vamos apontar e ninguém vai dar atenção para a gente. Nós vamos mostrar quem é Jesus, nós vamos anunciá-lo e ninguém vai dar atenção para a nossa pregação. Mas haverá um momento que o Espírito Santo vai trabalhar. Isso para nós deve ser um encorajamento para a gente não desistir. João novamente aponta: eis o Cordeiro de Deus, mas dessa vez, verso 37, 2 dos seus discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. É interessante, irmão, só abrindo um parênteses aqui, que esses discípulos eram discípulos de João. E aqui a gente não vê João com ciúme, porque os discípulos saíram de perto dele e foram seguir Jesus.
Não, irmãos, a vida de João apontava e era preenchida com um significado. Ele veio para isso, para apontar para o Messias, para preparar o caminho dele. E ele libera, eu acredito que João ficou extremamente feliz, porque naquele momento seus discípulos estavam caminhando em direção, de fato, àquele que poderia salvá-los, aquele que poderia perdoá-los, aquele que poderia ser, de fato, o substituto deles, o Cordeiro de Deus, e eles seguem então Jesus. Irmãos, esse é o primeiro chamado. Eles vão atrás de Jesus porque ouviram uma palavra. Precisa de alguém que aponte o caminho. Precisa de alguém que diga: o Cordeiro de Deus é aquele. E dá um significado, então, de uma vida mudada e transformada por Cristo. Precisa de alguém que pregue. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Então, João é esse que aponta. E aí, irmãos, os discípulos, então, eles dão o primeiro passo. Eles começam, então, a seguir Jesus. E é interessante, irmãos, que eles não se satisfizeram com a experiência do outro, com a experiência do João. João sabia quem era Jesus, mas eles ainda não. Eles estavam indo por uma indicação. Eles estavam indo por uma pessoa que apontou, mas eles ainda não tinham vivido uma experiência. E tem tanta gente que no caminho, no processo do chamado para a salvação, param nesse primeiro estágio, nesse primeiro momento. Continuam vindo à igreja, se envolvem numa vida de fé, mas é a experiência do outro ainda. É a experiência de alguém que um dia falou de Jesus para ele, mas de fato, irmãos, não podemos parar aqui. Esses discípulos vão até Jesus, eles começam a seguir Jesus. Verso 37 a 39 mostra isso para a gente, que Jesus chega um momento que olha para trás e diz assim: o que é que vocês estão buscando? Estou caminhando, vocês estão vindo atrás de mim? E eles disseram: mestre, Rabi, onde é que você mora? Onde é que você assiste? Irmãos, eles não estavam ali apenas para sondar Jesus, eles queriam mais de Jesus. Eles queriam uma experiência própria deles, não bastava a experiência repassada, terceirizada, eles precisavam viver aquela experiência pessoalmente. Rabi, a gente quer saber onde é que o Senhor mora, a gente quer estar com o Senhor, e Jesus disse assim: então vem. Irmãos, é tão tremendo isso, porque Jesus é aquele que abre a porta para termos experiência com Ele. De maneira nenhuma Jesus ele breca, de maneira nenhuma Jesus diz assim: não, vocês precisam passar por uma escola ainda, vocês precisam passar por isso, vocês precisam ter informações maiores sobre mim. Não, ele já chama para a intimidade, Jesus já chama para dentro de casa. Vem ver. Venha provar, venha experimentar. Eu quero dizer, irmãos, que há um acesso liberado a todos nós que desejamos dar um passo maior na busca da experiência com Deus. O que eu quero dizer nessa noite é que a gente não pode se conformar a vivermos uma experiência de terceiros. Muitas vezes nós somos criados num ambiente de fé, isso é muito bom, mas se não tomarmos cuidado, nos adaptamos a uma fé do outro, e não nossa. E aqui os discípulos nos mostram que nesse chamado da salvação, nós precisamos buscar a nossa experiência com Jesus, esse Cordeiro de Deus. Eu preciso saber onde é que Ele mora, eu preciso passar um tempo com Ele, eu preciso conversar com Ele, eu preciso ter um tempo só eu e Ele. E Jesus então chama-os: venha e veja, venha ver onde eu moro. E a Bíblia diz, no verso 39 ainda, depois de Jesus liberar o acesso, venha e veja, Jesus leva-os para a sua morada, para o lugar onde ele assistia, e diz aqui que eles ficaram com ele aquele dia. Oh, aleluia, irmãos, isso é extremamente importante nesse caminho chamado caminho da salvação.
Salvação não é uma experiência rápida, irmãos. Essa salvação nos chama para dar um passo em direção a Jesus, em direção ao conhecimento dEle. Eu quero agora sorver, eu quero ser uma bucha que vai absorver tudo que Jesus tem para me dar, mas para isso acontecer eu preciso passar tempo. E diz que eles passaram aquele dia com Jesus. Veja, a experiência de João já não era mais algo que eles estavam assim, se alimentando daquilo, eles estavam se alimentando na fonte, eles estavam indo ao próprio Cordeiro de Deus. É como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não te vejo mais pela lente do outro, eu te vejo pela minha própria experiência. Eu tenho a oportunidade de te conhecer e de te buscar. E é interessante, irmãos, que quanto mais tempo nós passamos com Jesus, maior será a revelação que Ele vai nos dar sobre Ele. Não um conhecimento terceirizado, uma revelação. É diferente. Um conhecimento eu posso pegar um livro e ter um conhecimento, mas revelação não. Revelação é quando aquele conhecimento vem de dentro, ele brota de dentro de mim, por uma obra de Deus na minha vida. Irmãos, é interessante porque eles foram a Jesus, porque ouviram que Ele era o Cordeiro de Deus. Mas quando eles têm a oportunidade de falar com Jesus, aqui no verso de número 38, eles se referem a Ele como mestre. Rabi, onde é que você mora? Nós queremos... No verso 38, final do verso 38. Rabi quer dizer mestre. Veja que não era só o cordeiro, eles agora estavam vendo Jesus como aquele que poderia ministrar, como aquele que poderia ensinar algo a eles, como aquele que poderia acrescentar algo à vida de fé deles. Mestre, Rabi, onde é que você mora? Mas depois que eles saíram da casa... Irmão, já não era mais o cordeiro que João tinha falado apenas. Já não era o mestre que eles entendiam que Jesus seria. Mas agora eles saem de lá, irmãos, renovados. E eles saem de lá que na experiência de André, verso 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, ele saiu da casa de Jesus, irmãos, e ele não foi em outro lugar, ele foi direto aonde estava o seu irmão Simão, a quem disse: achamos não apenas o cordeiro, achamos não apenas o Rabi, o Messias, mas achamos o Messias. Irmãos, o Messias era o Salvador prometido do Antigo Testamento, era o esperado, era a promessa de Gênesis 3,15, era o profeta maior do que Moisés. Irmãos, era aquele que o povo aguardava há anos e anos. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Era uma crença, irmãos, que todos naquela época, naquele contexto, nutriam. O Messias, o nosso Salvador, o nosso libertador virá. Quando André sai de lá, ele sai efusivo, ele sai realmente disposto a encontrar seu irmão e dizer: ô Pedro, ô Simão, até então Simão, nós achamos. Irmão, só acha quem procura. Jesus era à procura daqueles que moravam, que viviam naquele contexto. Eles sim aguardavam, irmãos, era um sinal, era estrela, vamos atrás, tudo, irmãos, profecias, tudo dava a crer sobre a chegada do Messias. E naquele dia André disse: achamos o Salvador. Pedro, você precisa conhecê-lo. Vou te levar até ele. Irmãos, quem vive essa experiência não guarda para si. Quem vive essa experiência quer trazer os seus irmãos, quer trazer sua família, quer trazer seus amigos, quer trazer seus vizinhos, porque é uma experiência, irmãos, que nada paga. É uma experiência impagável.
E a gente, irmãos, é tomado de tanta alegria, de tanta plenitude, de tanta satisfação, que o que a gente quer é que as pessoas saibam quem é Ele. O que a gente quer é levar as pessoas até Jesus. Se isso falta em nós, irmãos, está faltando algo muito grande dentro de nós, se a gente está achando que Jesus veio só para mim, só para você, só para um grupinho dos chácaras. Não, irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias esperado, Ele é Cristo Salvador, Ele é ungido de Deus, Ele é o Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que deu a sua vida por nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, precisa ser anunciado. Nós precisamos levar pessoas até Ele e apresentá-lo como de fato Ele é, o nosso Salvador. Veja que experiência, irmãos, esses irmãos viveram, primeiro André, e depois o Simão. Irmãos, e aquela experiência fez com que Simão fosse até Jesus. Levou o irmão Simão, André levou o Simão até Jesus. Quando chega lá, irmãos, olha o que é que acontece. Jesus, ele olha para Simão e diz assim: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, nesse chamado de salvação, a nossa identidade, ela é redefinida. Tu és Simão até agora. Simão vem de uma derivação da palavra Shema. Aquela palavra que é usada lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel. Simão vem dessa derivação de ouvir, de alguém que ouve, de alguém que obedece aquilo que ouve. Mas Jesus, então, ele dá uma definição, uma redefinição da identidade de Pedro. Você é Simão, mas agora você será chamado de Pedro. De pedra, não a rocha, mas de uma pedra. Irmãos, é tão interessante porque a gente que lê sobre, você que está aí lendo o Evangelho, você já ouviu muito sobre Pedro. Pedro era aquela figura interessante. Ao mesmo tempo que era um camarada explosivo, era um camarada que puxava da espada, muitas vezes era uma pessoa inconstante. Às vezes ele chegava para Jesus e dizia assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Outra vez dizia para Jesus: não, poupa você mesmo. E Jesus tem que repreender o diabo naquela hora. Algumas vezes Pedro disse assim: eu vou com você até a morte, se for preciso. Outra vez Pedro está negando Jesus diante de uma escrava. Irmãos, a gente vê um caráter meio que inconstante, e Jesus dá uma palavra de quem que ele estava projetando que Pedro fosse: uma pedra, alguém mais firme, alguém mais constante, algo que denotasse mais firmeza. Jesus redefine, melhor dizendo, a identidade de Pedro. Mas tudo isso acontece, irmãos, no chamado. Interessante que só quem tem autoridade para dar nome a alguém são, de fato, pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, os pais e Deus. Nós vamos ver que muitas vezes Deus mudava o nome de pessoas. Mudava o nome de Abraão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, o nome de Jacó para Israel. E Jesus aqui, Deus também muda o nome de Pedro. Você não vai ser mais só um que ouve, você é alguém que eu vou trabalhar na firmeza, na constância. E de fato, irmãos, quem diria que aquele Pedro inconstante, tempos mais tarde, se tornaria alguém tão determinado, a ponto de, quando ameaçado, você não prega mais nesse nome. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Não posso. Irmãos, a ponto de se alegrar pelo fato de ser açoitado pelo nome de Jesus e não ficar amedrontado com aquilo. Eu quero dizer que esse é o chamado que Deus tem para nós. Ele nos leva a um conhecimento de Jesus, mas também nos leva a um conhecimento de nós mesmos nele. Em Jesus você não é mais Simão, você também é Pedro, você também é pedra, você também tem algo de firmeza na sua vida. Você não vai ser mais essa pessoa volúvel, inconstante. Você é Pedro,
você é pedra. Irmãos, o primeiro chamado aponta para a salvação. Se nós não vivenciarmos de fato isso, se a nossa experiência de fé é apenas uma experiência de terceiros, do meu pai, do meu amigo, o que eu conheço de Jesus, o que eu conheço de Deus, é o que eu ouço dos outros. Ei, a gente precisa fazer como esses irmãos, onde tu moras, onde tu assistes. Eu quero passar um tempo na sua casa, eu quero te ouvir, irmãos, e eu tenho certeza que se a gente viver isso, a gente não sai de lá igual. Revelação, conhecimento, a alegria em compartilhar, tudo isso vem à tona. Experiência poderosa. Mas além disso, irmãos, há um outro apontar em relação ao chamado de Deus. Primeiro, em relação à salvação, mas eu queria que você fosse agora para o Evangelho de Marcos. Nós ainda estamos falando do André e do Simão Pedro. Mais uma outra experiência que eles então vivem logo após a experiência do chamado da salvação. Marcos capítulo 1. Veja que isso que aconteceu, irmãos, aconteceu na Judéia. João Batista, ele pregava no deserto da Judéia. Então ele estava lá pregando. No outro momento que nós vamos ler agora, eles já estão em outro lugar, não mais na Judéia, mas na Galileia. Então o que é que a gente entende? Que logo após a experiência do chamado da salvação, que eles entenderam quem era Jesus, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, o Salvador esperado, e Jesus toca na identidade de Pedro, e Jesus toca na convicção de André. Eles voltam para a Galileia. Eles voltam para a vida normal. Eles voltam para a rotina. Eles voltam para a pesca. Eles tinham uma empresa, uma indústria de pesca. Eles voltam para lá. Irmãos, aparentemente, nada tinha mudado tão radicalmente. E aí vem um outro momento, que é o chamado para o discipulado. Diga comigo, chamado para o discipulado. Verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, não mais na Judéia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A gente poderia também completar aqui com a experiência de João e Tiago. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles o barco, e seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Veja, irmãos, que isso se dá depois da experiência que eles tiveram lá na Judéia. O primeiro chamado foi o chamado da salvação, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Salvador. Ei, a gente não pode pular esse chamado. Por isso eu quero encorajar você que está aqui ou você que está em casa. Se você ainda não viveu essa experiência real de uma salvação poderosa da parte de Jesus, do Cordeiro de Deus, ele continua falando a mesma coisa que ele falou para André: venha e veja, confira, passe um tempo comigo, eu vou te revelar quem eu sou. Mas se já passamos por essa experiência de salvação, pastor, Jesus é o meu Senhor e Salvador, Jesus é o Cordeiro de Deus que me purificou, que me perdoou, e eu sei quem Ele é o meu Salvador, não tem outro, para quem eu irei? Se só Ele tem palavras de vida, Ele é tudo para mim, amém. Eu quero dizer que há um outro nível para você. Há um outro chamado para a sua vida, além do da salvação. Irmãos, e esse chamado, nós lemos aqui, é um chamado
que ocupa um nível maior. É o chamado para o discipulado. Como eu disse, eles tinham voltado para a vida normal. Eles saíram da Judéia, opa, vamos lá, temos compromisso, vamos pescar, vamos jogar as redes, vamos continuar a nossa vida de sempre. E assim estavam eles. Mas Jesus então aparece lá na Galileia. Jesus aparece lá perto de onde eles estavam. E ele se aproxima e o chama então para um outro nível. O primeiro nível, irmãos, aquele lá da Judéia, é o nível da fé, é o crer. O que eles precisavam naquele momento, quando o Cordeiro de Deus foi apontado, era crer. Nossa, é Ele. É aquele que a gente espera, é o cumprimento das promessas. Mas nesse segundo chamado é mais do que crer, é seguir. Jesus disse: vinde após mim. Eu estou indo e você precisa me seguir. Você precisa vir atrás. Você precisa caminhar comigo. Você precisa seguir as minhas pegadas. Irmãos, e aí a gente entende. Porque tem muita gente que aceita o primeiro chamado e recusa o segundo. Recusa o segundo porque o segundo exige renúncia. No primeiro exige fé, mas no segundo exige renúncia. Quando Jesus chama então André e Pedro para segui-lo, o que ele está chamando é mais do que um trabalho, é um relacionamento. Até então Jesus não estava falando, ele estava apontando: eu vos farei, mas até então não. Até então o chamado que eu tenho para você é para me seguir. É para você vir atrás, é para você caminhar comigo. Aonde eu colocar meu pé, você coloca o seu. Aonde eu pisar, você pisa também. Aonde eu entrar, você entra. Aonde eu dormir, você dorme. Aonde eu for comer, me alimentar, você se alimenta também. Aonde eu for, você vai vir comigo. Me siga, venha comigo. Eu estou te convidando para um relacionamento, para um caminhar diário de discipulado. E esse caminhar envolve, irmãos, desde o encorajamento, desde o alinhamento até confrontos. Quantas vezes Jesus tinha que parar uma caminhada e dizer: vem cá, vocês estão aí discutindo o quê? Quem é maior entre vocês? Vocês não sabem que os reis desse mundo, eles seguiam por esse pensamento de vocês? Mas eu quero dizer que no reino que eu estou trazendo, o maior é o que serve. Então Jesus, vez por outra, trazia a sensatez, trazia a realidade, disciplinava, corrigia, encorajava. Irmãos, isso é extremamente importante, é um chamado que a gente não pode abrir mão dele. Jesus estaria treinando esses homens na vida. Eles estariam observando Jesus de perto até então. Eles não estariam pegando diretamente na massa, mas observando o Mestre em tudo. Caminhando com Ele de perto. Aprendendo com Ele como ser um pescador de homem. Mas até então nada de trabalho. Nada de trabalho e deixar somente na mão deles. Não, me siga. Irmãos, e esse continua sendo um chamado para nós. Jesus nos salva, mas tem gente que para nesse primeiro nível, nesse primeiro degrau. Sou salvo. E a pessoa entende que ser salvo é estar num saguão de um aeroporto, esperando a carruagem de fogo chegar para levar ele para a glória, e só isso. E deixa de entender que há um outro nível que Jesus está nos chamando, é o do segui-lo, é o do caminhar com Ele, é de ter uma vida não tão comum, não tão rotineira como a gente estava acostumado a ter, mas andar de perto com o Mestre. E como eu disse, isso exige renúncia. Muitas vezes, irmãos, qual é a minha renúncia? Pastor, eu tenho que deixar tudo, meu trabalho. Não, irmãos. Mas começa às vezes pelo nosso próprio tempo. Para passarmos um tempo com Jesus, a gente precisa abrir mão de algo do nosso próprio tempo. Alguma coisa que já é tão comum,
Às vezes, aquele tempo nas mídias, aquele tempo numa social, às vezes aquele tempo que eu estaria descansando, que eu estaria dormindo, às vezes aquele tempo, não, irmãos, dedicar algo mais ao Senhor, foi isso que exigiu daquele momento, na vida daqueles discípulos. Estavam ali lançando as redes, vamos embora, estou chamando vocês para um caminhar, e eles precisaram deixar as redes, eles precisaram abrir mão da rotina deles, e agora seguir Jesus de perto. Nesse chamado discipulado, irmãos, é tão interessante, porque Lucas, capítulo 5, vai mostrar um texto sinótico, parecido com esse, nesse momento, só que de uma forma mais detalhada, que foi quando Jesus entra no barco e Pedro não tinha pescado absolutamente nada, ele estava no mar da Galileia, ele estava lançando as redes, só que o detalhe que Marcos não fala, é que apesar de lançando as redes, ele não estava pescando nada. Então Jesus entra no barco, ensina todo mundo, e Jesus diz assim, agora sim, lança-te ao mar alto e lança a rede novamente. E Pedro diz assim, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E quando lança, vem aquela grande quantidade de peixes, ele faz sinais aos companheiros do outro barco, e eles vêm e dividem os peixes, e naquele momento, Pedro diz assim, afasta-te de mim. Sou pecador, eu sou inadequado para o chamado. Eu não tenho a aptidão necessária para seguir o Senhor. Eu sou um pecador e Jesus não desiste dele. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus, mais uma vez eu estou dizendo, Jesus não escolhe pessoas perfeitas. Jesus não escolhe pessoas capacitadas, pessoas superdotadas de inteligência. Não é isso que vai determinar o chamado de Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente vai estar assim como Pedro, nos sentindo inadequados. Jesus poderia ter chamado qualquer outra pessoa. Jesus poderia ter chamado alguém bem melhor do que eu, mas ele me escolheu, ele me chamou, então eu vou segui-lo. Que alegria, irmãos, é saber que Jesus não abre mão de ninguém. Mesmo Pedro dizendo, afasta-te de mim, Jesus assim, vem e eu vou fazer de você um pescador de homens. Jesus não desiste de nós. Amém, queridos? Jesus não abre mão da gente. Então, o primeiro chamado é o chamado para a salvação. Diga comigo, chamado para a salvação. Irmão, isso é básico. E tem gente que está na igreja e ainda não viveu isso. Na igreja, graças a Deus, não tem um medidor de espiritualidade. Não tem algo que aponta para a testa de alguém e diz lá, salvo e não salvo. Não tem isso. Glória a Jesus. Mas essa análise cabe a mim fazer comigo mesmo, não com outro. Então, cada um de nós é que vamos nos avaliar, nos provar a nós mesmos se estamos ou não na fé, se somos ou não somos salvos, se fomos ou não convertidos a Jesus, regenerados, se realmente entendemos que Ele é o Cordeiro de Deus. Mas não podemos parar aí. Jesus está nos chamando para segui-lo. É o chamado do discipulado. Siga Jesus. Esteja com Ele. Onde Ele puser o pé, põe o seu também. Passe tempo na sua presença. Passe tempo ouvindo. O que eles mais faziam era ouvir Jesus, irmão. O que eles mais faziam era sentar e deixar que o mestre ministrasse através de parábolas, através de ensinos. O que eles mais tinham, irmãos, era tempo de comunhão, era partir do pão, era o momento da koinonia, do dividir o que era básico. Irmãos, o que é importante, eu já disse aqui, não é o que tem na mesa, é quem está à mesa. Provérbios diz que é melhor um prato de hortaliça numa casa onde há paz do que um boi gordo onde há contenda. Então, o que é importante não é o que está sobre a mesa, é quem está à mesa conosco.
Quando Jesus está à mesa conosco, irmãos, é o suficiente. É para a gente passar tempo com Ele, é para a gente desfrutar da presença dEle. Tem gente que quer estar à mesa com Jesus pensando no que tem na mesa. É as bênçãos que quer receber, é a vitória que quer ter, é a conquista que ele busca. Não, irmão, Jesus tem muito mais do que isso. Jesus tem a presença dEle para compartilhar conosco. Irmãos, e é esse o chamado que Ele faz. Em Marcos, ele faz o chamado para segui-lo, mas existe um outro apontar, e é o terceiro que eu classifico como o chamado do envio. Jesus aponta para agora a mão na massa. Marcos capítulo 3, abra sua Bíblia lá, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 13. Veja, irmãos, que são níveis subsequentes. Não tem como a gente ignorar um e querer ir para outro. Não tem como alguém não viver o primeiro chamado da salvação e querer ir para o discipulado. Não tem como alguém querer saltar já para o terceiro nível, que é o nível do envio. Não tem. Tem que seguir cada um desses níveis. É como um joguinho de videogame. Se você vence uma fase, você está apto para outra. Você não pode pular, você não pode ignorar. Você não vai estar pronto para viver a outra se você não estiver vivendo essa primeira. Então, primeiro é um chamado de salvação. Segundo é um chamado de discipulado, de aprendizado, de passar tempo com Jesus. Quem segue o discipulado é um discípulo. Discípulo é aprendiz. Discípulo é aquele que absorve, que está sentado para ouvir, que caminha atento, que está ali observando tudo, que é nutrido pelo caminhar com Cristo. Mas tem um terceiro nível, capítulo 3 de Marcos, o verso 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e exercer a autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, que foi quem o traiu. Então, irmãos, você vai ver que esse é um outro nível, é um outro chamado, que Jesus faz para aqueles que viveram os anteriores. Primeiro passaram por um chamado, por uma experiência de salvação, viveram então um chamado e uma experiência de discipulado, e quando então viveram isso, Jesus então ele os envia. É o chamado para o apostolado. Apóstolo significa aquele que é enviado. Enviado a pregar, enviado a estabelecer o reino, a realidade do reino, aonde ele passa. Então, irmãos, é interessante que Jesus ele tinha muitos discípulos. Ele não só tinha esses 12. Ele tirou dentre os discípulos 12. Ele chamou a ele os que ele quis. E desses que ele chama, ele separa 12. Para que estarem com ele integralmente. Veja bem. Era uma caminhada que estava mudando de uma fase para outra. Não era mais discípulo. Não era mais um aprendiz. Era um apóstolo. Era alguém que seria enviado com a autoridade daquele que envia. Eles estavam indo com a autoridade do próprio Cristo. Eles estariam exercendo poder sobre demônios. Eles estariam pregando como o próprio Cristo pregaria. Eles estariam servindo como embaixadores do reino que estava sendo instaurado. Irmãos, é interessante que essas eram as finalidades do envio.
eu coloco aqui como um tripé. Vou começar do posterior e vou até o primeiro. Vou começar do último. Expelir demônios. Era uma das comissões dada aos enviados. Você vai lá e vamos quebrar a festa do inimigo. Vamos desfazer as obras do diabo. Vamos libertar oprimidos. Vamos implantar o reino de Deus, que é tomado à força. Vamos, na autoridade, repreender Satanás e seus demônios. A segunda haste do tripé é a pregação. Irmãos, é interessante porque a pregação aqui era num contexto de mundo. Não existia igreja ainda. Tem gente que acha que para ser enviado ele precisa pregar só se for num púlpito. Irmãos, o campo é o mundo. Não existe um púlpito melhor para nós do que o mundo. Os apóstolos, eles foram enviados para pregar, não foi na sinagoga, mas por onde eles passaram. Por lugarejos, por vilas, por cidades, e eles estariam estabelecendo púlpitos itinerantes. Muitas vezes pregando em lugares públicos, muitas vezes pregando em casas, em ajuntamentos. Para uma pessoa não importava, o campo era o mundo, e assim eles foram chamados a pregar. E pregar fala de anúncio, irmãos, anunciar. Igreja do Senhor precisa continuar cumprindo o chamado do envio, seja pondo limites às forças das trevas. Muitas vezes nós estamos olhando para Satanás armar o circo, e muitas vezes nós não fazemos absolutamente nada. Deus está nos chamando para exercermos autoridade sobre as trevas, amém, irmãos? Marcos 16 fala isso. Em meu nome expelirão demônios. Mas também para pregar, a igreja não pode se calar. A igreja é anunciadora. Nós pregamos com a vida, mas também pregamos com a voz. Nós também anunciamos a todos aqueles que tiverem ao nosso alcance. Mas o primeiro chamado desse tripé, a primeira haste desse tripé, não era nem pregar e nem expelir demônios. Veja que eu comecei do último para o primeiro. O primeiro, Jesus chamou esses homens para quê, irmãos? Olha o que diz aqui no verso de número 14. Então designou 12 para quê? Vamos ler lá então? Então designou 12, os quais chamou de apóstolos. Para quê? Estarem com ele. Vamos. Você vê que essa situação de estar com Jesus, ela faz parte de todos os chamados. Se foi no da salvação, André e Pedro, aliás, André e o outro discípulo, o que eles quiseram foi saber onde Jesus morava. Para quê? Para estar com Jesus. A gente quer estar com o Senhor. Se for no chamado do discipulado, é seguir Jesus. Mas, irmãos, e no discipulado do envio, pastor, eu já estou maduro o suficiente? Não, você precisa continuar nutrindo sua comunhão com Jesus. Chamou para estar com eles. Ei, você pode, o trabalho vem depois do relacionamento. Jesus, ele não está preocupado apenas com desempenho. Jesus está preocupado com comunhão. Você vai expelir demônio? Vai. Você vai pregar para pessoas? Vai. Você vai curar leprosos? Vai. Mas você está sendo chamado para estar comigo. E disso você não pode abrir mão. O que a gente tem visto, irmãos, é que muitas vezes as pessoas, quando estão nesse chamado, elas perdem a noção desse primeiro aspecto. Eles estão tão envolvidos, tão ativos, e se tornam ativistas, e se tornam pessoas extremamente ocupadas, estão indo e vindo, e sem tempo para cumprir esse primeiro propósito, que é estar com Jesus. O envio, irmãos, requer não abrirmos mão da presença dEle. Jesus chamou e disse assim: você vai estar comigo. Você não vai abrir mão da minha companhia por nada.
Como eu disse, irmãos, pessoas que perderam o caminho do jardim, porque estão ocupadas demais com a própria obra. Não tem tempo para Deus, porque está na atividade de expelir, de pregar, de fazer, de treinar, disso, daquilo, e perdem o caminho da comunhão. Jesus está chamando eles para viverem esse chamado. É interessante, irmãos, porque a gente diz assim, pastor, mas aqui foi um chamado para tempo integral. Concordo com você. Esses 12, irmãos, a vida deles agora era a integralidade com Cristo. Aí você diz assim, então para exercer esse terceiro chamado, tem que ser alguém que viva integralmente da obra. Não. E eu quero que você entenda, irmãos, que existe Marcos 3, mas existe Lucas 10. E Lucas 10 vai falar da missão do que a gente chama dos 70. Como eu disse, Jesus tinha discípulos muito mais do que a gente imagina. E Jesus chama 12 para estarem com ele. Mas Jesus também chama outros 70, está em Lucas 10, que iriam de 2 em 2, pregando e fazendo as mesmas coisas que os 12. A diferença é que os 12 seriam tempo integral, os 70, tempo parcial, mas os dois grupos estariam na fase do envio. Eu quero dizer isso, irmãos, porque você talvez esteja pensando que precisa abrir mão de tudo para servir Jesus. Pastor, para eu viver esse chamado do apostolado, do envio, o envio propriamente dito, que é o trabalho, pôr a mão na massa, eu preciso abrir mão de tudo da minha vida? Não. Os 70 não abriram mão de tudo, mas estavam dispostos, na hora que Jesus os chamou, para fazer exatamente o que Jesus pediu para eles fazerem. Vocês vão pelas cidades, vocês vão pregar, vocês vão entrar nas casas, vocês vão proclamar o reino de Deus, vocês vão curar os leprosos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão expelir demônios, podem ir. E eles voltam alegres, Jesus, pelo teu nome, não sabe o que aconteceu, o diabo nos obedece, os demônios se nos submetem. Irmãos, não temos como dar desculpas. Veja que a proporção é diferente, de 12 para 70. Mais são os que estão envolvidos, talvez não em tempo integral, mas estão envolvidos. Irmãos, isso é a percepção de que aonde a gente está, a gente é enviado por Ele. Aonde a gente estiver, a gente tem uma missão a cumprir. Talvez você esteja desprezando que o seu trabalho seja um lugar que Deus te enviou, para você fazer diferença e para você representar o reino naquele lugar. Talvez você esteja ignorando que a sua vizinhança, aquelas pessoas que você conhece de há muito tempo, sejam pessoas que Deus está preparando para você representar Cristo perante elas, para você ser um enviado de Deus para elas. E você está pensando assim, enquanto eu não for uma pessoa que tenha todo o tempo do mundo para isso, eu não posso fazer nada. Não, irmãos. Aonde estivermos, aonde Deus nos permitir ir, qual tipo de nível de influência, como pessoas, Deus nos permitir chegar, a gente precisa entender que é um chamado de envio para a nossa vida. Aonde estivermos, Deus está nos enviando. Amém? Não é à toa que você está onde você está. Não é à toa que você faz o que você faz. Deus tem um propósito para a sua vida, um chamado para a sua vida. Vá e represente o reino de Deus. Vá e proclame o reino. Vá e exerça autoridade. Eu lembro de um livro que eu li, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Achei interessante, era um irmão indiano, e ele trabalhava num hospital, e lá tinha um jovem que era extremamente agressivo, ele não falava,
Mas, irmãos, ninguém continha aquele rapaz. E ele sabia, irmãos, ele procurava demonstrar o amor de Cristo para aquele rapaz, mas aquele homem, aquele menino, aquele rapaz se mutilava, se feria. O diabo estava literalmente subjugando aquele jovem. E ele disse assim: não, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E ele começou um propósito de jejuar por aquele rapaz. Ele era um enfermeiro. Estava lá trabalhando. Mas além do trabalho, ele sabia que ele estava ali como um enviado de Deus. E ele faz um jejum prolongado por aquele jovem. E um dia ele chega naquele lugar. E aquele jovem está extremamente agitado. Já tinha se mutilado, já tinha se machucado muito durante a noite. E ele leva então aquele rapaz para um ambiente mais reservado. E ali naquele lugar ele exerce autoridade sobre o espírito maligno que dominava aquele jovem. Irmãos, foi uma libertação poderosa e aquele rapaz nunca mais se feriu. Aquele rapaz se tornou uma pessoa dócil, aquele rapaz se tornou uma pessoa quieta, tranquila, aqui não era mais aquele sujeito, aquela pessoa agitada, que se machucava, porque aquele mal que dominava a vida dele foi embora. Por que foi embora? Porque tinha um enfermeiro lá, que entendia que o seu trabalho não era apenas um trabalho, mas era um campo que ele foi enviado para representar o reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, Deus está nos chamando para cumprir o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, de sermos os seus embaixadores, os seus enviados, de irmos, de pregarmos, de exercermos autoridade sobre os demônios, mas não esquecer que o primeiro chamado é para estar com Jesus, é para passar tempo com Ele, é para ter comunhão com Ele. E para finalizar, irmãos, algumas coisas que eu achei interessantes sobre o chamado. Primeiro, eu já falei aqui, é que Ele chama pessoas ocupadas também. Diga comigo, Jesus chama pessoas ocupadas. Porque tem gente que acha que Jesus só chama quem tiver assim: o que é que eu faço? Não, irmão, quem foi ali ao encontro de Pedro, Jesus, viu como é que Pedro estava. Pedro não estava desocupado, ele estava lançando as redes. João e Tiago estavam consertando as redes. Eliseu estava com as suas juntas de boi. Irmãos, e assim por diante, se formos olhar as pessoas, o Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, e o Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Então, irmãos, não é coisa de dizer assim: quem está desocupado, quem tem tempo sobrando? Não. É para quem está ocupado. É para quem entende, irmãos, que aonde estiver, ele vai dedicar o seu tempo para a causa de Jesus. Ele vai saber usar sabiamente o seu tempo para a glória de Deus. E assim, irmãos, a gente se livra desse peso e, na verdade, a gente se desfaz dessa justificativa de que esse chamado não é para mim, porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Todos os que Jesus chamou, os que Deus chamou, eram pessoas ocupadas. A outra coisa, irmãos, é que ele chama pessoas simples. Irmãos, os Apolos que você vê na Bíblia, os Paulos criados aos pés de Gamaliel, os Lucas, não são a maioria. Se você for olhar, a maioria dos chamados são pessoas simples, são anônimos, são trabalhadores rurais, são pescadores, são funcionários de colônias, como era Mateus. Irmãos, para a gente entender que eu não preciso ser o cara, cheio de dons e de habilidades naturais, e que Jesus vai olhar para mim e vai dizer: que desperdício, eu preciso te usar, meu filho. Não, irmãos, porque senão a gente vai achar que a glória é nossa, a gente vai achar que a coisa só funciona porque eu sou o cara, e não é por isso, é porque eu conheço aquele que é o cara, eu conheço Jesus.
é porque Ele me capacita, é porque Ele me prepara, é porque Ele me treina. Ele que disse, eu vos farei. Não é o Gamaliel que fará vocês. Não é a escola rabínica quem fará vocês. Eu farei de vocês pescadores de homens. O que eu estou pedindo é que você me siga. E deixe o resto que eu faço. Amém, queridos? Então Ele chama pessoas simples, pessoas que estão dispostas. Irmãos, é interessante porque para cada nível de chamado exige-se uma resposta nossa. Na verdade, uma resposta pronta. Quando Ele chama, você leu comigo Marcos capítulo 1, se você quiser voltar lá. Quando Ele chama o André e o Pedro, vem após mim. Irmãos, o versículo 18 dá uma palavra assim, rápida. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Quando chama Tiago e João, que estavam consertando as redes, diz assim, logo deixaram o pai e o barco e foram atrás de Jesus. Irmãos, essas palavras imediatamente, logo, fala que tipo de atitude é que Deus espera de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos hábeis em protelar, em postergar, em colocar as coisas para depois. Irmãos, a gente não vê o que eles falaram, não diz nada do que Pedro e Tiago falou, mas mostra o que eles fizeram. Porque atitudes contam mais do que palavras. Não adianta Deus, eu te servirei. Deus, tu és a minha prioridade. E na hora H, a gente dá para trás. O que importa é a nossa atitude. Deus está nos chamando, Deus, estou aqui. É como Deus falou, Jesus falou com Ananias, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Tem um homem lá, chamado Saulo, ele está cego. Vai estar jejuando, vai lá. Eis-me aqui, Senhor. É como Isaías, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, eis-me aqui, Senhor. Às vezes a gente fica, irmãos, colocando, a gente não vê esses homens aqui, irmãos, dando desculpas, a gente não vê eles aqui discutindo, a gente não vê eles aqui questionando, não vê pedindo um tempo para pensar, peraí, Jesus, deixa eu pensar. Se a gente começa a pensar muito, a gente não faz nada. Viu? Quando a gente começa a pensar muito sobre algo, é sinal de que a gente não está muito disposto a fazer. Vamos começar um exercício físico, deixa eu pensar. Ele não faz. Quando a gente começa a avaliar muita gente, geralmente deixa para lá. Eles não ficaram colocando condições. Jesus, espera aí, você está me chamando? Mas e aí, como é que vai ficar a minha vida? E como é que... Não, a gente não vê nada disso, irmãos. Olha a resposta que eles deram. O que é que isso nos ensina? Nos ensina a sermos pessoas mais dispostas e mais decididas quando diz respeito a um chamado de Deus. Deus às vezes está nos chamando para um envolvimento maior com Ele. É um chamado para a gente desfrutar da sua presença como o Cordeiro de Deus. Termos uma convicção, tem pessoas que estão na igreja, mas não têm certeza da sua salvação. Precisa passar um tempo com o Cordeiro de Deus. Precisa passar um tempo ouvindo o Senhor, com Ele, com a palavra dEle. Irmãos, e esse chamado tem que ser atendido de forma rápida. Quanto tempo a gente vai esperar para que isso aconteça? Quantas vezes, irmãos, Deus está nos chamando para o próximo nível do discipulado? E a gente está meio que hesitante. E a vida passa e a gente fica naquele nível da salvação. Nossa vidinha de sempre. Nossa rotininha de sempre. E a gente acha que é o máximo. Tudo que a gente está vivendo aqui da nossa vidinha. Desculpe, irmão, não estou desmerecendo, não. De jeito nenhum. Mas eu estou encarando isso com relação ao que é maior. A eternidade. Tudo que a gente fizer aqui é importante, irmãos. O que a gente construir, o que a gente conquistar é extremamente importante. Mas eu um dia desse fui fazer um velório. Depois do velório eu fui caminhar pelo cemitério. Dar uma volta no cemitério, ver nome de morto. Foi isso que eu fiz. Fiquei rodando lá no Parque Renascer. Irmãos, e como aquilo é bom para a gente.
Porque a gente entende que tudo que a gente faz não vai levar nada. Tudo que a gente faz vai finalizar com uma plaquinha que vai ter o meu nome, uma estrelinha e uma cruzinha depois. O dia que eu nasci e o dia que eu morri. É isso a vida da gente? Não. Se a gente espera em Cristo só nessa terra, a gente é o mais infeliz de todos os homens. Tem algo maior para nós, irmãos. Tem algo mais poderoso, mais sublime, mais precioso. Em que a gente está gastando a nossa vida? E a gente fica, não, tem tempo não, estou garantido na minha salvação. E Jesus está dizendo, e o próximo nível? Vamos avançar? Vamos para o discipulado? Vamos para o crescimento? Vamos para o tempo seguindo Jesus? Vamos ser confrontados, vamos ser alinhados. E tem gente que para também aí. Está numa intimidade tão linda com Jesus, tão poderosa com Jesus, com a palavra, mas está muitas vezes infrutífero. E o envio? E os perdidos da casa de Israel? E o mundo que Jesus disse para a gente ir? O que é que a gente está deixando para trás, irmão? Quem que a gente está levando? Jesus disse assim, que naquele dia ele vai chegar lá e vai dizer, eis-me aqui os filhos que Deus me deu. Eu vou chegar lá naquele dia e eu vou dizer o que? Eis-me aqui sozinho, Senhor. Eu não trouxe ninguém comigo. Ninguém me acompanhou. Ninguém veio comigo. Que mesquinhez da minha parte, irmão. Que Deus nessa noite nos inquiete e nos faça perceber que se a gente está no nível, não é para a gente se acomodar, se estabelecer, mas é para a gente visualizar que existe um outro nível, um próximo momento, e que a gente precisa estar disposto a ouvir o seu chamado. Vamos orar?